Pastor Ricardo Gondim, presidente nacional da Igreja Bethesda, anunciou recentemente que essa igreja, essa denominação, ela definitivamente seria inclusiva. Eu quero dizer para vocês hoje que estão aqui que nós da Bethesda somos uma igreja afirmativa, inclusiva. E aceitaria na sua membresia pessoas que praticam a homossexualidade. E eu quero dizer a você que está aqui conosco, por algum motivo foi excluída da igreja, por causa da sua identidade sexual, aqui na Bethesda você está num lugar seguro, que ninguém vai rir de você, que ninguém vai usar de nenhum tipo de preconceito nesta comunidade. O que você pensa sobre isso? Você já conhece Ricardo Gondim? Nesse vídeo você vai ver um pouco mais sobre essa história e também o que nós devemos refletir sobre isso. Igreja Bethesda do pastor Ricardo Gondim se adapta à teologia gay. Em maio deste ano, o ex-pastor assembleiano deu indícios de sua teologia inclusiva, dizendo que a homossexualidade não é pecado. O pastor e teólogo Ricardo Gondim, de 68 anos, líder há 40 anos da Igreja Bethesda em São Paulo, veio a público declarar que a sua denominação agora será afirmativa e inclusiva. Na prática, isso significa que a igreja agora passa a receber e a aceitar a condição sexual de integrantes do grupo LGBTQIA+. A atitude do pastor causou críticas e discordância dentro da própria comunidade, assim como de parte de líderes evangélicos e de internautas. Um vídeo publicado no Instagram da Igreja Bethesda mostra o momento em que Gondim revela a nova visão adotada pela igreja. Em maio desse ano, o ex-pastor assembleiano deu indícios de sua teologia inclusiva quando resolveu divulgar uma nova interpretação dos textos bíblicos, dizendo que a homossexualidade não é pecado. Ricardo Gondim Rodrigues é conhecido como um pastor progressista que, além de presidente nacional da Igreja Bethesda, sediada em São Paulo, preside também o Instituto Cristão de Estudos Contemporâneos. Ricardo Gondim, eu me lembro que eu conheci esse pastor, que agora, sinceramente, já não consigo mais chamá-lo de pastor. Ele traduzindo nos estádios do Maracanã, em vídeos que se tem até no YouTube, vou colocar o trecho de um vídeo, ele traduzindo o evangelista Jimmy Swaggart. Most of the world tonight worships religion. A maioria do mundo hoje adora a religião. They have never met the only true Savior. Eles nunca encontraram o verdadeiro Salvador. Hundreds of millions think they are saved and they are. Centenas de milhares creem que estão salvos sem estarem. They think they know Jesus but they don't. Eles pensam que conhecem Jesus, mas não conhecem. They think they're going to heaven but they aren't. Eles pensam que estão indo para o céu, mas não estão. And why, I may ask. E por que eu devo perguntar? Because the only way to go to heaven, porque o único caminho de ir ao céu, the only way to be saved, a única maneira de ser salvo, is to admit that you're a sinner. É admitir que você é um pecador. You cannot save yourself. Você não pode se salvar. And that God has provided the perfect sacrifice. E Deus já proveu o sacrifício perfeito in His Son Jesus Christ. O seu próprio Filho Jesus Cristo. E aquela voz de Ricardo Gondim traduzindo, passando toda a emoção da pregação de Jimmy Swaggart, me marcou. E posteriormente li mais alguma coisa sobre Ricardo Gondim. Inclusive ele escreve muito bem, os seus textos são muito bem elaborados, tem uma excelente oratória. Porém, ele se aborreceu com o movimento evangélico, já não é de pouco tempo, já faz um bom tempo, e então aborrecido com o movimento evangélico, cansado com coisas que ele viveu nos bastidores do meio evangélico, e com certeza existe muita coisa nojenta, muita coisa feia, muita coisa errada, mas ele então optou por abraçar uma causa e ir por uma linha
que tirasse ele do movimento evangélico e o inserisse como um dos pioneiros, um dos defensores do amor e assim por diante. Então ele se assemelha, eu acredito, na questão de sabedoria, assim, de inteligência, eloquência, semelhante ao reverendo Caio Fábio. Talvez você também já conheça, que é um pastor que também se retirou do movimento evangélico e preferiu se isolar, transmitindo ensinos muitas vezes contestados pelos pastores de hoje. Então Ricardo Gondim afirma que agora os homossexuais serão bem recebidos em sua igreja, serão livres para praticarem a homossexualidade, né? Então ele se junta a Lana Holder, uma ex-pregadora de Gideões e das Assembleias de Deus, e que agora também tem a sua própria igreja inclusiva, LGBTQI+, para então ser mais uma que faz coro a abraçar essa causa pecaminosa. Os homossexuais devem ser bem recebidos em qualquer igreja, não só na igreja Bethesda. Os homossexuais, inclusive, eles são bem recebidos na maior, ou não posso generalizar em todas as igrejas, porque tem aquelas ainda que são radicais e coisa e tal, mas nas igrejas evangélicas de modo geral, os homossexuais serão bem recebidos. Só que o confronto com o pecado, não só de um homossexual, como de um adúltero, de um ladrão, de um homicida, de um mentiroso, de um vaidoso, isso vai ser confrontado pelo Evangelho de Cristo. Então não é necessário uma flexibilidade de tal ponto de você dizer: aqui você pode vir, você continua praticando o pecado aqui, e a gente vai ver uma hora dessa e o amor de Deus vai fazer alguma coisa. Há um confronto. Porque, por exemplo, olha como a Bíblia é explícita em 1 Coríntios 6, né? Versículo 9 e 10. Por exemplo: vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, aqueles que se envolvem em imoralidade sexual adoram ídolos, cometem adultério, se entregam às práticas homossexuais, são ladrões, avarentos, bêbados, insultam as pessoas ou exploram os outros, não herdarão o reino de Deus. Então a prática homossexual, como outras que foram citadas nesse texto e como tem outras, impede a pessoa de participar ou de entrar no reino de Deus. Não podemos agora querer atualizar isso só porque existe um movimento, uma minoriazinha LGBTQI+, querendo que seja aceito o seu pecado. Se a pessoa ela tem esse pecado na vida dela, que ela lute para poder prevalecer contra esse pecado. Não é agora um pecado especial que ele pode ser agora ser defendido e compreendido por todos. Não é correto. Eu penso dessa maneira. E que Deus nos dirija, não é verdade? Então fica a minha chateação, meu descontentamento pelo ex-pastor Ricardo Gondim, que eu não sei se é mais pastor, ter declarado então uma igreja que já está há 40 anos, agora como inclusiva. Que Deus nos livre desse avanço da promiscuidade dentro dos templos. Que Deus nos ajude a conservar a sã doutrina e a fé inabalável. O que você pensa disso? Deixe nos comentários. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva. Fique na paz. Deus te abençoe e até o próximo.